Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o acompanhamento de uma venda, certo? E em inglês a gente chama isso aqui de follow-up, tá? A gente ainda está na parte 3, na parte 4 a gente vai para a prática. Por enquanto só estou apresentando os conceitos para vocês. Na parte 4 vamos fazer na prática. Então aguarde um pouco aí, vamos consolidar todo o caminho e aí na prática aí eu falo pedaço por pedaço para vocês. Mas vamos lá. Então, o acompanhamento. Será que o acompanhamento, ou em inglês o termo follow-up, você vai encontrar muita coisa sobre follow-up, o acompanhamento de um potencial cliente, ou um prospect, é tão importante? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Se você for procurar na internet por follow-up, vai aparecer só esse tipo de coisa aqui, ó. A fortuna está no acompanhamento. Pois bem, olha esse outro aqui, ó. O cara foi lá e colocou essa figura. O sucesso está no acompanhamento. Será que o acompanhamento é importante? Vamos dar uma olhadinha numa estatística aqui. Mas vamos lá. Você só vai vender algo grande após muitas ligações, muitos e-mails e visitas. Não tem jeito. Então olha esse gráfico aqui, ó. Isso aqui, ó, diz quanto porcentagem foi vendido, tá? E na primeira vez, ó, menos de 5% você vende no primeiro contato. Segundo contato, menos de 5%. Terceiro contato, menos de 10%. Né? Olha só. Quarto contato, 10% de venda, talvez. 10% de chance de vender. Quinto contrato ou mais. Quinto até o 12º. Do quinto ao 12º contato. Do quinto para frente é onde você vai vender 80%. Quando você tem 10 clientes só, você não tem 1 milhão de clientes, você não quer vender caneta Bic, você tem 10 clientes grandes, e você quer vender um servição para um desses 10, você já sabe de antecedência aqui, tá? Que você vai vender para 1 ou 2. Você quer ter uma chance de 5% em 2? Se você tiver 2 clientes e a sua chance é de 5%, a chance, o seu número de clientes que você vai ter é 0, alguma coisa cliente. Não existe 0, alguma coisa. Você tem que ter mais do que... Se você tem 2 potenciais em 10, você tem que ter 50% ou mais de chance de fazer a venda. Tá? Eu penso o seguinte, se eu tenho um potencial cliente dos 10 que eu escolhi, ou 2, eu quero fazer 100% de chance de vender. Eu quero 100% em cima desses 2. Os outros eu posso não vender, mas nesses 2 eu quero 100% de chance. Ou seja, eu vou precisar estar aqui, ó, da quinta à 12ª vez ligando, entrando em contato com o cliente, tá? Então assim, você precisa ter uma estratégia para acompanhamento. Por quê? Porque a maior parte das vendas acontece depois do quinto contato. Agora vamos seguindo aqui. Em vendas, a palavra não, todo vendedor sabe disso, tá? É apenas uma lombada na estrada que leva ao sim. Quando você passa a ir não só como um vendedor, mas um negociador, um estrategista, você é o cara que vai fazer uma venda grande, certo? Você é o fechador de contrato. Você precisa ter isso aqui mais consolidado do que qualquer um. Okay? A importância, ó, do acompanhamento, ó, porque a gente nunca deve pegar o não como resposta. O não é a resposta naquele momento. Depois você pode perguntar daqui 15 dias. Aí a resposta pode mudar, certo? O não é uma resposta fixa no tempo. Não. Não é assim que funciona, tá? Você vai, não. Bom, deve continuar no não. Vou esperar um tempo. Ah, vou ligar de novo agora. Ainda não. Beleza. Agora vou continuar, vou esperar mais um pouco. Vou ligar de novo. Não. Ok. Sim. Pronto, maravilha. Você precisa do sim, tá? O não faz parte para você chegar até o sim. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. 68% das vendas são perdidas porque por um pobre acompanhamento. É verdade. Mais da metade das vendas é perdida, com certeza. Eu acho que não é 68%, desculpa. Sinceramente, eu não acho que é 68%. Que colocou aqui pobre follow-up, um acompanhamento pobre. Mas se você não fizer acompanhamento, se você fizer um acompanhamento pobre, tá? É o menos. Você vai perder 68% das vendas. Se você fizer um acompanhamento perfeito, você vai perder, tipo assim, 5% dos seus potenciais clientes de verdade, tá? Você escolhe 10, mas lembre-se, daqueles 10, talvez 2 sejam certos. É que você não consegue acertar de cara nos 2. Então você vai escolher 10, tá?
desses 10, desses 2 aqui que podem fazer a compra, você quer 100% de chance de aproveitamento, certo? Pois bem, continuando aqui. Então assim, ó, não adianta tentar comer um pudim sem cozinhá-lo corretamente, não é verdade? Pelo tempo certo. As pessoas sabem disso na cozinha, né? Mas na venda as pessoas esquecem. As pessoas pensam o seguinte, na cozinha: se você cozinhar o pudim pelo tempo errado, a mais ou a menos, você vai ficar com ele ruim. Ele não vai ficar gostoso. Não adianta comer o pudim cru. Acabou de colocar na panela, tá cru. Vou pegar uma colher. Não adianta, não tem graça nenhuma. O pudim tem o tempo certo para estar pronto, não é verdade? Pois é, em venda é a mesma coisa. Tem o tempo certo. As pessoas pensam o seguinte: ah, vou lá, vou fazer uma venda. Não é assim que funciona. É um processo que nem cozinhar. Você vai começar, vai dar o tempo certo, vai deixar esfriar, tal. Beleza, agora você come o pudim, tá bom? Então vamos lá, ó. 80% das vendas são feitas, vamos dizer assim, ó, depois do que? Ou são solicitadas depois de o que? 5 ligações de acompanhamento e reunião, certo? 44% das pessoas de venda, dos vendedores, o que acontece? Só fazem um acompanhamento. Oferece, depois de 7 dias liga, ah, não quer ainda? Acabou, não vou ligar mais para isso, vou pro próximo. Não. É difícil encontrar um cliente. Você liga, não, depois de 7 dias não, aí você vai ligar depois de 14 dias, ou 15 dias, depende. Aí depois você vai por mais 15 dias, vai ligar depois de um mês, depois todo mês você vai fazer o acompanhamento, certo? Pois bem, você pode até fazer tempo mais curto. Às vezes você pode fazer hoje um acompanhamento em 3 dias, um acompanhamento em 5, um acompanhamento em 7, um acompanhamento em 14, um acompanhamento em 20 e 30 e depois mês a mês. Você pode fazer isso também, né? Pois bem, vamos dar uma olhada nessas estatísticas aqui de venda. Essa tela azul parece aquela tela de erro do Windows, né? Mas o pessoal fez essa estatística aqui, vamos dar uma olhada. 48% dos vendedores nunca fazem acompanhamento de um cliente. Ou seja, tentou vender, não conseguiu, 48% já desistiu, acabou. Okay? 25% dos vendedores fazem um segundo contato. Tudo bem, você falou que não, mas você já repensou? Depois de 7 dias. Já repensou? Ah, não também? Acabou ali. Só 12% dos vendedores fazem acompanhamento até o terceiro contato, faz 3 contatos. Só 12%. E somente 10% dos vendedores fazem mais do que 3 contatos. Só que, olha só, 10% só fazem mais do que 3 contatos, certo? Mas 80% das vendas você fecha depois do 5º contato. Então o pessoal fala assim, é difícil vender. Não é que é difícil, você tem o tempo, é o pudim, né? Você quer o pudim no tempo certo, certo? Você não quer comer ele antes da hora. Pois bem, agora olha só, isso aqui 10% fazem mais do que 3 acompanhamentos. Agora vamos ver a questão de vendas, ó. 2% das vendas são feitas no primeiro contato. Puxa, 2% no primeiro contato. Olha só, 3% das vendas são feitas no segundo contato. Puxa, que droga. 5% das vendas são feitas no terceiro contato. 5% das vendas. Tipo assim, não vai rolar. 10% das vendas são feitas no quarto contato. Ok? E 80% das vendas são feitas do 5º ao 12º contato. Ou seja, tipo assim, menos de 10% dos vendedores vão conseguir sucesso. Tá? Então quando você quer vender um serviço grande, o que você vai ter que fazer? Você vai querer contratar um vendedor que vai fazer uma ligação? Ou 2? Não, você é o vendedor. Ou vendedora. Você vai fazer esses 10 contatos, 12 contatos, 15 contatos, o que for. Você vai conseguir fazer a venda. Só que vai levar tempo e você não pode apostar em um cliente só. Você tem que ter 10. Tá? 10 é o meu número. Tem gente que põe 20. Eu prefiro 10. Ok? Pois bem, continuando aqui. É muito raro fazer uma venda sem acompanhamento. É muito raro. Eu nunca fiz uma venda assim. Liguei pro cara, você quer comprar um serviço meu? Que bom, cara. Você não acredita, pros outros clientes você tem que ligar 30 vezes. Não, nunca aconteceu isso, ok? Então você tem que fazer o acompanhamento de forma adequada, né? Pois bem, então você está lá, ó, começo, você vai ter que pensar. A gente já pensou, né? Fez um mapa regional, estabeleceu quais são os principais clientes. Aí você vai ter que analisar. Vai analisar bem, porque você vai ter, por exemplo, 30 possíveis clientes, você só quer 10, então você vai ter que eliminar parte deles, quais estão mais perto da minha casa, etc. Tal. Depois você vai planejar, você vai ligar lá, vai começar, né, quem que é o fulano, quem que é o ciclano, tal. Você vai tentar, então eu preciso marcar uma reunião
com o cliente. Você vai fazer de novo e vai continuar fazendo até alcançar o que você quer, que é fazer uma venda, certo? De alto valor. Continuando aqui, ó. Porém, ó, fazer acompanhamento não significa de jeito nenhum ser chato. Se você for chato, você perdeu a venda. Ó, fulano, tô aqui, ó. Eu vim aqui fazer uma venda. 7 dias depois, vim aqui fazer uma venda. 30 dias depois, vim aqui fazer uma venda. Não. Pô, mas esse cara é chato. Ou fala para a secretária assim, ó, quando apareceu fulano aí, aquele que vem sempre falar que quer fazer uma venda, tipo assim, fala que eu não tô, ok? Não me enche o saco, tá certo? Você está bloqueando se você for chato. Pois bem, você deve dar um espaço de 1 semana até 2 semanas no acompanhamento, até um mês na verdade, e sempre que você for fazer o acompanhamento, você deve ter uma boa conversa ou informação para compartilhar com o seu cliente sobre o seu setor. Por exemplo, você viu lá que a empresa XPTO comprou a empresa Y? Você viu que a empresa tal está fazendo um investimento diferente em tal setor, etc. tal? Você tem que ter um papo, você tem que ter uma conversa. Tá? No início você vai usar 1 ou 2 semanas, tá? No início, primeiro mês, você vai usar 1 semana, depois mais 1 semana, né? Ou seja, você vai fazer na primeira semana, depois você vai dar mais 1 semana, vai fazer a segunda semana, depois você vai dar 2 semanas, certo? Você vai fazer só depois, né, completando um mês, e depois do primeiro mês você vai fazer de mês em geral, certo? Então assim, você não quer ser chato, mas você vai ter que acompanhar, mas sem ser chato. É difícil? É uma arte, ok? Mas vamos lá, continuando aqui. Olha só, acompanhamento é importante, mas deve ser feito com critérios e documentação dos dias e horários de cada ligação, além de anotações sobre detalhes da ligação. Como assim, Afonso? Funciona assim, ó, pessoal. Eu faço uma ligação, eu anoto o dia e horário, beleza. Enviei o primeiro e-mail, dia e horário, primeiro e-mail enviado. Aí, o cara não respondeu. Eu envio um segundo e-mail, dia e horário. Não quero ser chato, eu quero perceber, porque tem pessoas que falam o seguinte, nossa, parece que faz um mês que aquele cara não me responde. Aí você pergunta, quando que você ligou? Eu liguei, deixa eu ver aqui, liguei 1 dia atrás. Pô, cara, você é muito aflito, certo? Então você tem que ter isso registrado de alguma forma. Olha só, o ouro está o quê? No acompanhamento, em acompanhar, você tem que acompanhar. Aonde está o seu tesouro? No acompanhamento, certo? É ali que está seu tesouro. Tem muitas pessoas que falam sobre o tal do follow-up ou acompanhamento, certo? Por quê? Porque isso aqui faz parte de uma venda, uma parte muito importante, diga-se passagem. Muitas pessoas pensam o seguinte, não, o vendedor ele tem que ser, como é que se fala? Aquela palavra, uma pessoa persuasiva. Desculpa, você pode ser persuasivo para vender caneta, você pode ser persuasivo para vender qualquer coisa. Não adianta usar persuasão para tentar vender serviço de alto valor. Você tem que ter uma boa apresentação, você tem que fazer o acompanhamento, você tem que ser uma pessoa agradável. Não adianta persuasão, ok? Ninguém vai falar o seguinte, nossa, como você foi persuasivo, vou tirar R$1 milhão aqui no meu bolso e vou comprar um serviço seu. Não é assim que funciona, certo? Pois bem, então ó, o acompanhamento de um prospect é um item básico de uma grande venda e muitas pessoas ignoram isso. E é por isso que as pessoas falam o seguinte, pô Afonso, você está nessa área tão terrível, você consegue ganhar dinheiro? Pois é, porque eu faço acompanhamento direitinho, entendeu? Eu faço a lição de casa, né? Então ó, todo acompanhamento deve ser documentado, né? Pois são os detalhes que demonstram sua preocupação com o cliente. Você está lá conversando com o cliente, certo? Você está com uma folhinha lá, você está conversando com o cliente, você está anotando tudo, né? Ou você conversou com o cliente e depois você vai anotar. Então o cliente tá lá, ontem, puxa, eu comi demais, porque ontem foi meu aniversário, etc, tal. Você fala, pô, parabéns, etc. Quando você sai do escritório, você vai lá, hoje é dia 17, então o aniversário dele foi dia 16, anota lá. 16 de tal mês, aniversário fulano, né? Ou a pessoa falou o seguinte, nossa, a minha irmã tá no hospital e não sei o que, me deu um trabalho e tal. Sua irmã tá no hospital. Puxa vida, que coisa, que melhoras para ela. Saiu do escritório. A irmã dele estava no hospital no dia tal. Quando vier da próxima vez, pergunta se a irmã dele está bem. Certo? Você não tem memória, fio. Você não tem memória. Então você tem que anotar tudo, documentar tudo, né? Então você tem que ter essa preocupação de documentar. E sempre, lógico, acompanhar. E lembre-se de colocar um post-it em algum lugar assim. Acompanhar, certo? Porque você vai ter que acompanhar. Tenha sempre uma programação de datas e horários para fazer os acompanhamentos. Porém, tente concentrar tudo em um só dia da semana quando você vai fazer o acompanhamento especificamente. Quando você vai fazer uma reunião é diferente. A reunião é o seguinte,
Uma reunião é o dia para aquela reunião. Você não vai fazer 2 reuniões no dia. É um dia, uma reunião. Ok? Por quê? Ah, você marcou com o cliente de manhã até as 11 eu saí de lá. Vou marcar com outro cliente às 2. Né? Aí às 11 o cliente estica até meio-dia. Chegou meio-dia o cliente fala assim: Ei, Afonso, vamos almoçar? Vamos almoçar aquela churrascaria lá 16 quadras daqui com esse trânsito enorme? Vamos lá? Aí você fala assim: Você não vai fazer isso? Você vai falar: Claro que vamos! Pô, maravilhoso! Eu adoro aquela churrascaria. A gente vai lá comer nessa churrascaria. E vai ser divertido, certo? Vai ser divertido para você, vai ser divertido para o cliente. Agora, se você ficar com o horário, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, vai ser chato para você e para o cliente, certo? Então você tem que ter um dia você vai fazer acompanhamento. Ó, dia tal, vou fazer acompanhamento. Tem todos os seus clientes, você vai pegar o telefone. Tudo bem, fulano? Tá. Tem alguma coisa para mim aí? Porque é o seguinte, olha só. Eu também tinha uma coisa. Ou fulano, depende da intimidade que você tem com a pessoa, né? Fulano, e aquele projeto que você tinha lá? Você já conseguiu engrenar ele? Tá precisando de uma pessoa? Ou fulano, eu tô ligando pelo seguinte, eu vi uma coisa interessante aqui no nosso setor e eu queria te mandar um e-mail com essa notícia. Eu posso te mandar esse e-mail aí? Você tem interesse? Ah, tem? Ah, beleza. E aquele projeto lá? Tá tudo legal lá? Tudo legal. Você tá precisando de um serviço naquela área? Não, ainda não? Beleza. Não esquece de mim, hein? Não esquece de mim quando precisar. Muito obrigado, até mais. É isso, entendeu? Simples assim. Então você vai fazer um dia, você vai fazer acompanhamento de todos. Porque senão você não vai fazer acompanhamento nenhum. Você vai colocar 10 clientes, esse dia eu ligo para um, outro dia eu ligo para outro. Você vai fazer rapidinho. Você vai pegar 2 horas na sua semana e ó, certo? Aí na semana seguinte você não vai ligar para os mesmos, provavelmente. Então você vai ligar para outros. Né? Você vai fazer esse acompanhamento. Você precisa se organizar. Por fim, ó, coloque nos seus pensamentos o quão importante é o acompanhamento para o sucesso de uma grande venda. Se você tem acompanhamento, sem venda. E tem um detalhe que eu não falei sobre acompanhamento, eu vou falar agora. Vamos lá. Fases. A gente já viu as fases de uma grande venda. Como é que funciona? Fase 1, mapeamento. Certo? Você já investiu tempo em mapeamento. Fase 2, você vai fazer a primeira reunião. Fase 3, você vai fazer o acompanhamento. Ligar e telefonar e mandar e-mail e ir fazer visita e etc tal. Beleza. E aí depois vem o fechamento do contrato. Mas tem alguma coisa aqui no meio. Tem alguma coisa que você percebeu? Esse monte de interrogação aqui. Vamos lá. Esse monte de interrogação aqui, ó, que está aqui. Isso faz parte do processo de acompanhamento. E pode significar uma mudança de direção no tipo de serviço, no preço do serviço, tá? Ou uma completa mudança de setor. Esse termo aqui, essa interrogação, é um presente surpresa que você deve achar durante o acompanhamento. Então, por exemplo, quando eu comecei para valer na minha maior empresa, o que acontece? Eu entrei num setor, né? E eu entrei num setor e era um setor que eu conquistei um contratão. Pô, legal, conquistei um contratão, estou no setor certo, mas eu tinha 2 setores em vista, certo? E aí quando eu fui conversar com o cliente, eu fui conversando, e eu comecei a perceber, falando, nossa, esse setor, eu vendi, estou com sucesso, mas esse setor está travado ou está para travar a qualquer momento. Então o que acontece? Migrei de setor, certo? Eu olhei e falei assim, nossa, os caras vão parar o setor. Todos os clientes assim falando que vão parar. E o setor parou. Quando o setor parou, eu já estava 3 anos em outro setor. Então, tipo assim, o que você recebe no acompanhamento é quase que um nível estratégico para sua empresa. Porque o cliente está dentro do setor, ele sabe como ele mesmo pensa, ele sabe o que ele está vendo. Se ele falar que vai parar, é porque ele vai parar de pôr dinheiro. Se ele parar de pôr dinheiro, para mesmo, porque ele é o cara que vai colocar ou não, ele que vai fazer a engrenagem funcionar ou não. Se você vê os seus clientes falando assim, a engrenagem vai parar, tipo assim, isso significa o quê? Significa que a engrenagem vai parar. Pode demorar anos. Por quê? Porque setores grandes demoram para parar. É como se fosse uma roda de pedra girando e alguém está tentando brecar ela. Beleza. Ela vai continuar girando até parar. Mas depois que parou é difícil colocar ela para girar de novo. Percebe? Então assim, isso aqui é o que pode definir mudanças no seu setor. Mudanças, mesmo no cliente, no setor que eu estava, né, vamos dizer assim, o setor maior da minha empresa. Depois, conversando com os clientes, eu percebi que eu estava em serviços errados. Esse serviço aqui não é muito lucrativo. Se eu fizer esse mesmo serviço, mas de uma outra forma, numa outra parte, vinculado a uma outra coisa, eu consigo vender ele melhor.
Isso aqui sai aonde? Sai na conversa com o cliente, tá bom? Então esse é o maior presente que o cliente pode te dar. E você deve encarar isso dessa forma, tá bom? Então você tem que fazer a reunião e depois vai fazendo o acompanhamento. E o acompanhamento é o que vai te dar credibilidade, vai te dar confiança e tudo mais. E vai mostrar que você é estável, porque você está sempre ali. Você não é um cara que apareceu na vida do cara e o cara nunca mais viu. Não, você aparece e fica. Tá? Você quer fazer parte do mundo do cara. Para você fazer parte do mundo do cara, você tem que entrar e ficar. Você não pode entrar e sair, tá bom? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.